Esquerdista? Eu nunca fui esquerdista. Na verdade, eu era bem avoada, assim. Eu não tava nem aí pra política. Essa que é a grande verdade. Eu falo que, assim, que eu fui um produtão do progressismo. Porque hoje o mundo é progressista, né? Então, eu tinha atitudes feministas e progressistas sem saber o que isso significava. Então, por exemplo, minha família nunca votou no PT. Né? Todo mundo sempre foi da direita, sempre votou no que a gente achava que era da direita, né? Na época, a Fernando Henrique e tal. Mas, por exemplo, ambos os meus avós foram militares. Meu avô na Itália foi militar na Segunda Guerra, depois veio para o Brasil. Meu avô, por parte de mãe, era militar aqui, lá em São Paulo. Então, a minha família era da direita. Só que o que a gente chama de marxismo cultural, né, que é o gramscismo, o paulo freirismo, sei lá, já está tão incutido na gente que a minha mãe, que foi criada por um militar, a minha avó, que era uma pessoa super conservadora, careta e tal, minha mãe já vinha com alguns conceitos da revolução sexual, né, que foi a época que ela foi criada, né, da década de 60. Nossa. A época que ela cresceu. Então, eu já cresci nesses conceitos progressistas e numa época que ninguém sabia o que era a questão cultural da esquerda. A gente achava que a esquerda era o comunista revolucionário guerrilheiro. A gente não tinha ideia da capilaridade através dessas instituições de ensino ou da cultura, da mídia e tal. Então eu tive essa adolescência bem progressista, ia em rave, fiz tatuagem pra caramba, sou toda tatuada, viajava, queria ser independente, morei em 5 países, tive uma vida bem solta, assim, bem livre, falava que eu era nova pra casar, assim, então eu troquei de namorado sei lá quantas vezes. Então, eu fui um produtão, assim, mas sem saber que isso era uma coisa da esquerda. Eu achava que o mundo era esse e que era isso que tinha que seguir. E você, na sua época de estudante, então, você acha que teve contato com a questão, não sei se bem a doutrina, mas a questão do Paulo Freire, paulo freirismo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque muitas pessoas metem um pau. A gente teve, quando o Bolsonaro assumiu, né? Acho que era o Weintraub, que era o ministro da Educação, e ele simplesmente tirou tudo que fosse relacionado, e tirou até o busto que tinha do Paulo Freire, não sei aonde aí que ele tirou. Perfeito, ele falou. sim. E aí, esses conceitos, eles foram completamente retirados. Por que eles são ruins? Fala um pouquinho disso pra gente. Assim, você pode até retirar. É importante que se retire, sim, o material disseminado pelo Paulo Freire. Né, as obras literárias. Até assim, isso aí seria tolimento de liberdade de expressão, que deixa aí na biblioteca para quem quiser ver. Mas ele ser incutido no nosso sistema de ensino é uma baita de uma arma da esquerda. Você vê o que está acontecendo hoje com os alunos. Né? Então, hoje, o Paulo Freire, que, mais do que as obras literárias dele, ele criou Criou não, na verdade. Né? Ele se utilizou daquele revisionismo histórico tão famoso e tão característico da esquerda, né, do marxismo. Então, você começa a contar a história baseado em fatos, mas com uma falsa narrativa. Então, você vai começar a contar a história do Brasil de forma a demonizar a monarquia, por exemplo, de forma a demonizar padres, os jesuítas, né, que foram quem construíram o nosso sistema de ensino. Então, olha que absurdo. Foi o que eu aprendi. Exatamente. Então, isso eu aprendi. Era aí que eu queria chegar. Por quê? Na minha escola nunca se falou de política. Tá? Meu colégio é um colégio que tem até hoje em São Paulo, alemão, chama Porto Seguro. É um colégio tradicional. A gente rezava o hino, é ótimo. A gente cantava o hino, hasteava a bandeira, tal, era uma coisa super respeitosa, tal, bem tradicional. Mas a forma como a gente aprendia a história já era completamente marxista. Então, de fato, eu aprendi que a Igreja Católica foi o demônio da Idade Média e que na colonização do Brasil eles foram o demônio na terra, que pobrezinho dos índios, que eles matavam os índios porque eles só queriam as riquezas, extrair as riquezas, levar para Portugal. E aí, quando você começa a estudar mais tarde, né, você vem a conhecer outros historiadores com mais compromisso com a verdade, você começa a entender um pouco mais as coisas e que fazem muito mais sentido. Então, veja, naquela época, como é que você me fala que os jesuítas, né, que esses caras saíam lá da Europa para vir para um continente? Você imagina que você não tinha informação nenhuma, não chegava nem jornal lá, tipo, imagina, não tinha nada. Exatamente. Que era, como diz, era tudo mato, né? Que era literalmente tudo mato aqui no Brasil. Os caras vinham de lá, né? Então eles pegavam um navio caindo aos pedaços, né? Para os parâmetros de hoje, que você tinha uma chance enorme de naufragar, de pegar uma doença, de morrer, de acontecer qualquer coisa. Então eles passavam, né, sei lá quanto tempo para chegar até aqui através desses navios. Era 2 meses de viagem, uma coisa assim. Pode ser, um tempo enorme, né? Correndo todos os riscos de vida possíveis. Ou seja, você larga teu conforto, a tua família, o teu lar, tua vida confortável para atravessar o mundo, para vir para um pedaço de mato
que eles não sabiam que tinha essa dimensão toda, era um pedaço de mata. Para vir aqui, para pegar um pedaço de pau-brasil e levar para lá e vender, tipo assim, é sério? Né? E assim, e você começa a ver alguns outros fatos da história, né? O Pedro Álvares Cabral, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou no Brasil foi pedir para rezarem uma missa. Se o cara tá tão preocupado assim em extrair só o que tinha aqui de bom, de ouro e tal, como é que ele chega aqui e pede uma missa? E aí, né? São pequenos sinais de que aquilo que foi ensinado pra gente talvez não seja exatamente o que foi ensinado. E tem documentos também. Eu anexo no Doutrina Zero, tem um livro de cartas jesuíticas, né, entre os jesuítas, conversando sobre a questão dos índios, né? Tipo, e eles, com toda a boa intenção do mundo, porque os índios aqui, os índios brasileiros eram, a maior parte das tribos era canibal. Eles cometiam feminicídio, não, infanticídio. Eles matavam crianças com deficiência, eles enterravam crianças vivas. Então, eles tinham uma série de práticas que iam completamente contra o cristianismo. Isso tem mesmo? Assim, eu nunca ouvi falar disso. Isso tem até os dias de hoje. Você tem tribos até os dias de hoje. A Damares, inclusive, faz um trabalho nesse sentido. A filha que a Damares adotou era uma menina que estava sendo enterrada no meio da mata por uma tribo. Nossa. E ela resgatou essa menina. Tem um documentário da Brasil Paralelo que chama Cortina de Fumaça. Muito importante que todo mundo assista. E eles falam muito dessa questão. Não é esse o objetivo do documentário, mas eles falam dessas práticas das tribos indígenas. Mas então, assim, vieram essas pessoas cristãs, né, esses padres, né, os jesuítas, para catequizar os índios e mostrar o caminho de Jesus. Ensinar a ler, a escrever, a ensinar a construção. Pra você ter ideia, o índio no Brasil não sabia fazer uma roda. O índio não tinha inventado a roda. Pra você ter ideia do quão primitivo era isso aqui. Então, existia canibalismo, existia uma série de atrocidades nas tribos que só a fé cristã, através dos jesuítas, trouxe acessibilidade, entendeu? Você é cristã? Consertou. Sim, sim. Entendi. Uma pergunta nisso daí, que é o seguinte, aí já a gente está viajando nos assuntos aqui, mas a gente volta. Não, mas não tem problema não. Eu estava falando aqui do Paulo Freire, porque eu quero também fazer uma... Isso, vamos trazer aqui a questão que é o seguinte... Muitas pessoas falam que o Paulo Freire é essencial por vários motivos, tá? Mas dentre eles eu pincelei ali os principais, que é o seguinte: poxa, você relativizar a questão da ignorância popular. Então, por exemplo, eu não tenho certeza se foi ele que falou isso, mas aquele negócio assim, pô, se você fala errado, você não está falando errado, é o seu regionalismo. Nós vai, nós foi, tá certo aos olhos daquele regionalismo. Eu não sei se foi ele que falou isso, mas o pessoal defende, tipo assim, não, ele é uma pessoa que ele abraça aquela embalagem bonita. Ele abraça as pessoas que são... Então, mas por que é bonito? Isso é bom? Falar errado é bom? A gente fala-se tanto hoje na questão diplomática do Brasil, você precisa ter pessoas que representem e falem bem. Você quer que um brasileiro vá lá fora, vai para Portugal, né, representar o Brasil falando nós vai, nós vem? Tá errado, poxa. Tá errado. Por que não abraçar o certo? Aí que entra, de novo, a relativização do que é correto. E do que é belo também, porque é bonito você falar direito. A gente sempre tem que estipular uma régua moral do que é belo, justo, moral e verdadeiro. Porque se você ficar, não, tudo bem, como tanto faz, vira um samba do crioulo doido. Nem sei se pode usar essa expressão. Mas... Cuidado, o cancelamento chegando. Não, mas Petra, mas aí vamos lá. Aí eu entendo isso, mas ao mesmo tempo... As pessoas que são bem mergulhadas na questão do marxismo. Eu tenho muitos amigos que são de esquerda e marxistas. E eles veem tudo de forma bastante emocional. Do tipo assim, o Paulo Freire, é um cara muito especial para nós, porque ele vê aquele menino coitadinho que fala, nós vai, nós vem, e fala assim, nobre menino, você não está falando errado. Tem uma opressão do português correto em cima de você. Então, porque a base marxista é sempre essa. Existe um opressor e um oprimido. E o Paulo Freire traz isso para o âmbito da sala de aula, para o âmbito escolar. Então, o Marx parte da premissa que existe uma opressão entre proletariado e burguesia, certo? Então, o Paulo Freire... E isso você pode esticar para qualquer área, tá? E o Paulo Freire traz isso para a área da educação. Então, ele fala que os pais e os professores são sempre opressores e que o aluno é oprimido. Você tem que sempre respeitar o aluno, porque é o tempo dele, porque é a forma como ele fala, porque é tudo isso. Agora, eu não sei se você é pai, eu sou mãe. Quando eu vejo a minha filha fazendo alguma coisa errada, eu quero consertar, porque eu quero o quê? Que ela se torne um ser humano melhor. Eu não quero que a minha vontade de vê-la feliz faça com que ela se torne um ser humano folgado, ultra sentimentalista, porque é isso que acontece. Porque, no final, a vida é dura. A vida é dura, a gente passa por problemas.
E nem sempre você vai ter um pai, uma mãe, ou um professor te adulando e falando, olha, não, tudo bem você ser assim. Não, o mundo não é assim, o mundo não funciona assim. E a gente tem que, sim, sempre buscar o nosso melhor. Em todos os âmbitos, espiritual, físico, psiquiátrico, psicológico, moral, em todos os aspectos. E se você começa a passar a mão na cabeça dos erros de terceiros para se adequar a esse sentimentalismo exacerbado pregado pelo marxismo, você vai criar o que eu chamo daquele cara que chora no chuveiro, né? O pai de pet de coque que chora no chuveiro. Que é a coisa mais emasculante que existe, né? Que mulher que quer um cara desse? Mas tem mulher que defende isso. Aí que tá, eu acho que esquisito, então, porque defende a emasculação masculina, né? A emasculação dos homens. Isso eu reconheço, porque eu já vi eu vejo pessoas defendendo isso, né? Eu vi num podcast, não sei quem, parece que tinha um rapaz aí conhecido, cara, que começou a usar batom aí no Instagram o tempo inteiro. Ok. E aí, você conhece a pessoa? Tem um rapaz aí do cabelo meio cacheado, tem a ver com o Whindersson Nunes. É um cara aí. Aí ele começou... Eu não sei, gente. Desculpa aí. Mas o cara começou a andar assim, do nada. Começou a aparecer com maquiagem de olho e batom, mas continuava falando do mesmo jeito. Aí comentaram sobre o cara falando assim, ó, tá vendo? Pô, acho super legal o que ele tá fazendo, porque tá mostrando, quebrando padrões, não sei o quê, não sei o quê. E aí aquela coisa, se você perguntar pra pessoa, tá, mas você teria interesse, assim, sei lá, atração sexual por uma pessoa que tá se comportando assim, aí a resposta já é outra. Então, tem a questão do antinatural, que eu acho que entra, não é? Sim, do antinatural. A gente volta para os três, né, para o que é belo, verdadeiro e... Nesse caso, o que é belo e verdadeiro. Eu acho que, nesse caso, eu acho ridículo um cara ficar usando batom, mas eu sou assim, uma ferrenha defensora das liberdades individuais. Então, se ele quer, todo o direito dele. Agora, você ficar endossando, incentivando e falando pro teu filho que ele pode pintar a unha de esmalte e passar batom, é o fim da picada, né? Você me desculpa. Entendi. Mas a gente estava falando do Paulo Freire. Então, o Paulo Freire, o que ele é? Ele consegue, então, levar essa história da luta de classes marxista para dentro da sala de aula. E o Paulo Freire era um marxista, ele era um comunista autodeclarado. Né? Ele foi um agente comunista. Você pega um livro dele que acho que precedeu o livro mais famoso dele, que é o... Gente, minha cabeça está... Vê livros Paulo Freire. Gente, o mais famoso dele... Ele vai procurar no Google. Do não sei o que, do oprimido. O livro que precedeu esse, porque Pedagogia do Oprimido. Pedagogia do Oprimido. O livro que precedeu Pedagogia do Oprimido, porque a Pedagogia do Oprimido, ele ainda dá uma camuflada um pouco maior na esquerdice dele. Uhum. Agora, o livro que precedeu esse, que é claro que eu não vou lembrar o nome, porque a minha cabeça tá uma beleza, ele deixa muito claro as questões da luta de... Educação do Oprimido. Não, Pedagogia do Oprimido, esse verdinho. Esse é o mais famoso. Tem um que é o antes desse que eu não tô vendo aqui. Que ele nem é tão famoso assim, que é o livro que o Paulo Freire mostra todo o esquerdismo dele e ele fala da luta de classes. Ele fala do camponês e do operário, ele fala assim, ele deixa muito claro que a luta é entre as classes e das técnicas dele para já incutir esse pensamento nas crianças, desde a idade desde a mais tenra idade. Ele prega isso mesmo. Exato. E aí ele começa a criar uma série de artifícios para gerar essa atmosfera. Então, o professor não pode mais ficar na frente da classe dando ordens para o aluno, porque isso seria uma opressão. Então, ele começa a criar essas rodas de conversa, porque o professor ele não vai mais colocar uma verdade como a única verdade para o aluno. Ele não vai mais ensinar. Ele vai debater com o aluno o que é uma verdade. Então, ele vai chegar para um moleque de 5 anos de idade, uma sala de 5 anos de idade, fazer uma roda, bobear vai colocar um violãozinho aí, e vai começar a debater com uma criança de 5 anos de idade se aquilo que ele está falando é verdade ou não, se a criança tem uma ideia do que aquilo pode... Então, assim, você olha o absurdo. Você vai criando verdades, quer dizer, você vai criando mentiras com cara de verdade. Você vai criando... com mentes imaturas. Em mentes imaturas. O trabalho do professor é disciplinar, é ensinar as coisas. Então, por isso que tem tanta gente que abomina isso. Muita gente querendo o homeschooling, por exemplo. Exatamente, o homeschooling está vindo com muita força. Porque o homeschooling, ele também ele seria compulsório também. Você não pode deixar fora da escola, não é? Pela legislação brasileira atual. A legislação, você ainda consegue fazer homeschooling. Existem famílias que praticam homeschooling. Existem algumas comunidades de homeschooling, cada vez mais adeptos, inclusive. Mas... inclusive, isso é uma outra coisa. É muito importante que a gente fale sobre isso.
Eu vou até fazer um vídeo essa semana a respeito desse assunto, porque... Já traga aqui, vamos falar Não, é importantíssimo. Quem me trouxe essa pauta foi a Lana, a Lana Romani, que é da Escolas Abertas. E ela viu, né, que existem vários parlamentares agora, da esquerda, obviamente, que estão querendo passar uma lei onde o homeschooling vai ser totalmente proibido. Você vai ser preso se você praticar homeschooling com teu filho. Então eles estão tentando passar essa lei agora na Câmara, enquanto está todo mundo distraído com as questões políticas do país. Então eles estão acelerando essa agenda. Essa lei já passou no Senado e eles estão tentando aprovar na Câmara agora, semana que vem. Ah, já passou no Senado? Já passou no Senado e eles querem passar na Câmara. Então, assim, depende dos deputados federais agora, porque senão todo mundo que pratica homeschooling está ferrado. E não é nem só sobre o homeschooling, assim, você vai ser obrigado a delegar 100% a educação do teu filho ao Estado e você não vai ser mais a tua competência reclamar sobre o que está sendo ensinado, sobre cartilhas ideológicas, sobre nada disso. Você não vai poder reclamar. Você vai virar a pessoa menos importante em relação ao ensino do teu filho. Então o Estado, além de ser obrigado você ir para a escola, se uma lei dessa passar, o conteúdo que o MEC, seja lá quem estiver governando aquele MEC, né, o presidente de esquerda ou de direita, o que ele passou ali é lei, vai ter que ser dado para o seu... Porque, na verdade, não precisa ser. A gente percebeu, tivemos um governo de direita agora, a gente já vai falar de política, tá? Aguenta aí. A gente teve um governo de direita agora e, assim, continua, os professores continuam sendo de esquerda falando o que eles querem. É isso, entendeu? Mas é por isso que eu bato tanto na tecla da guerra cultural. E tem muita gente, infelizmente... Eu já ouvi pessoas muito inteligentes da direita, quer dizer, nem tão inteligentes assim, né, porque falaram uma besteira dessa, mas já vi muita gente legal da direita falando, isso aí, pô, vocês estão preocupados com feminismo, com doutrinação na escola, pô, estamos falando aqui de fraude nas urnas, estamos falando disso o quê? É assim, enquanto as pessoas não entenderem o quão importante é a batalha cultural, a esquerda vai sempre ganhar. A esquerda vai sempre voltar para o poder. Se todo mundo tivesse se preocupado com isso há 10 anos, há 15 anos, a esquerda não estaria voltando agora. Essa agenda progressista não estaria avançando a passos tão largos como ela está agora. Porque é o que você falou. Enquanto a gente teve um presidente eleito, a gente teve o cargo mais alto do executivo preenchido por uma pessoa da direita, você teve todos esses órgãos já dominados pela esquerda há muitas décadas, acelerando a agenda deles. Então não tem como você pegar o MEC, por exemplo, pegar o Ministério da Cultura, da Educação. E do nada falou, galera, muda tudo. Do nada, imagina, mandar o da Educação, se não me engano, é um dos maiores, do segundo ou terceiro maior, que tem o maior, como fala, maior número de pessoas trabalhando lá. Sim, de servidores. De servidores. Não tem como você simplesmente aniquilar, falar, vão milhares de pessoas embora e eu vou substituir por pessoas da direita. Até porque não existem pessoas da direita o suficiente para preencher esses cargos. Então, enquanto as pessoas não entenderem que a direita precisa muito se preocupar em formar professores, pessoas na frente da cultura da direita, a esquerda vai sempre voltar, porque essas pautas ideológicas estão infiltradas nos jornais, nas escolas, nas universidades, nos teatros, no cinema. Então, eles vão... Você entende? Eles entram pela beirada e eles conseguem tomar por toda parte. Então, por mais que a gente tenha tido um presidente da direita agora, a gente teve essa agenda super acelerada, porque quem hoje está lá dentro é super esquerdista e, assim, a classe dos professores, infelizmente, é uma profissão que eu admiro muito, mas infelizmente está dominada pela esquerda também. É raríssimo você ter um professor de direito. Um parêntese bem rapidinho aqui. Eu estava ajudando um deputado distrital, que é o mesmo do estadual, para quem não conhece, aqui em Brasília, nessas eleições, panfletando. A gente foi na Universidade de Brasília e encontramos uma professora. E aí, panfletando, ela falou assim, não, mas vem cá, ele vai votar em quem? Eu falei, pronto, tem que falar o que é Lula, esse pessoal e tal, não sei o quê. Aí falou, ele ia votar no Bolsonaro. Ele era mais voltado para o Bolsonaro. Aí ela, tá, então a gente pode conversar. Mas não vamos falar muito alto, não, porque as pessoas, como eu sou uma das professoras mais antigas aqui, me respeitam muito, mas dizem que eu sou ótima, meu único defeito é defender a direita, é defender Bolsonaro, essa questão toda. Ou seja, é uma pressão muito grande dos alunos, porque eu tenho certeza que deve ter aluno ali, cara com 40, 50, 60 alunos, não é possível que todo mundo pense igual. Só que é aquela coisa, eu passei por isso também. Eu tinha voltado agora no início do ano no curso de psicologia, e tinha uma professora lá, cara, que ela militava o tempo inteiro. As vírgulas dela, sabe o que é vírgula, né? Toda hora ela falava uma coisa. As vírgulas dela eram o seguinte, cara. Então, aí ela falava a pauta lá da teoria da psicologia, mas a gente sabe que hoje o ensino está totalmente degradado, porque tem governos aí que cortam 100% a verba de pesquisa, mas
se Deus quiser, ano que vem teremos um governo que vai... Tipo assim, ela não fala nomes, Você mas vê como é sorrateiro? É sorrateiro. E é o tempo inteiro. Tipo assim, cara, metade da aula é fazendo isso, metade da aula é dando o conteúdo. Então é isso. Então, cara, é o tempo inteiro isso. Não tem como você fugir. Não tem como fugir. Né? Não tem como fugir.